Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Eloy e a gente vai continuar aqui o nosso curso de métodos elementares de contagem, tá bom? Então, na aula passada a gente viu um pouquinho, nós resolvemos alguns problemas de princípio multiplicativo, mas também resolvemos, e alguns desses problemas tinham a ver com permutação também, né? Falamos um pouquinho de permutação, do que é permutação, desse significado de troca de lugar, da ordem importar. Falamos um pouquinho sobre o fatorial e sobre a definição do zero fatorial ser igual a 1. Esqueci de dizer, mas assim, acho que isso é muito importante, o aluno saber que, por definição, o zero fatorial é igual a 1, né? Porque pode mexer um pouquinho com a cabeça dele, né? Existem, inclusive, assim, tem como a gente dar uma generalizada nesse fatorial, né? Não tenho certeza se todo mundo sabe disso, mas tem como. E esse zero fatorial ser definido como um, isso faz todo sentido lá na frente, né? Quando a gente mexe com números binomiais, por exemplo, onde a gente tem alguma coisa escolhe zero ou alguma coisa escolhe essa mesma coisa, a gente vai precisar do zero fatorial e o zero fatorial que satisfaz o que a gente precisa é apenas quando o zero fatorial é igual a um, né? Então, a gente pode também justificar essa definição dessa maneira também, né? Que funciona, né? Para o fato de lá na combinação. E se fosse diferente de um, não funcionaria e não daria certo o que significa um número binomial, que a gente vai falar daqui a pouco também, tá bom? Resolvemos esses dois exemplos de anagramas de palavras. A gente vai resolver mais problemas de anagramas de palavras também, mas eu acho que a gente já resolveu uma quantidade grande de problemas de princípio multiplicativo. Então, acho que você já entendeu e já deu para você ver a variedade. Eu tentei colocar, né? Escolher problemas que fossem diferentes, até para te dar uma ideia. Vamos supor, você está montando um TD de problemas para aplicar, né, nas suas aulas de Olimpíada ou algumas aulas um pouco mais avançadas, seja qual for o seu intuito de estar aqui com a gente no Prolímpico. Beleza. E você precisa, assim, eu acho que o quão mais variado você puder montar esse TD é interessante. E como eu já falei anteriormente, quando a gente fala de análise combinatória e desses métodos de contagem, esses problemas, apesar de alguns deles serem problemas de Olimpíada, você consegue ver que facilmente a gente poderia sim trabalhar com eles em sala de aula. E você pode levar eles para a sala de aula também, de repente, se você é o professor responsável na sua escola por combinatória, colocar alguns problemas extras na prova, que sejam alguns desses problemas de Olimpíada, que precisa de um pouquinho a mais, diferente do que eles já fazem em sala de aula, e às vezes é exatamente o que você já faz em sala de aula. Então, nem precisa modificar, nem fazer nada nesse sentido, e eles vão ser capazes, sim, de fazer, beleza? Tá, mas falando de permutação, a gente pode ter outros tipos de problemas também. Como eu falei, permutação envolve ordem, né? Troca de lugar, organizar coisas ou pessoas em lugares. Então vamos fazer um problema aqui, no qual a gente vai organizar as pessoas em uma fileira, né? Então a gente tem uma fila com 9 cadeiras e a gente precisa organizar 5 pessoas, de modo que a gente tenha uma cadeira entre cada duas pessoas. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Então, novamente, eu peço desculpa se está cansativo para você, no sentido de eu sempre resolver do mesmo jeito, com os tracinhos, mas é o modo que eu gosto de resolver e acho que cada um tem que encontrar qual que é o seu melhor, né? Tem muita gente que eu já vi que resolve fazendo como se fosse uma árvorezinha, né? Fazendo a árvore das possibilidades ou algo desse tipo. Isso também funciona, né? Se funciona melhor para você assim, tudo bem. Mas a gente tem 9 cadeiras, né? Aqui, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 cadeiras. E a gente tem que colocar 5 pessoas de modo que tenha pelo menos, não, não pelo menos, tenha uma cadeira entre cada duas pessoas, né? Então, se eu colocar uma pessoa, digamos que as pessoas são P1, tá? Na verdade, vamos fazer A, B, C. A, B, C, D e E, né? Essas são as pessoas, tá bom? Vamos lá. Será que daria certo colocar o A aqui? Eu teria que pular uma cadeira, o B, pular uma cadeira, o C, pular uma cadeira, o D, e aí faltou pro E, né? Não tem mais lugar pro E. Então, o que que isso significa? Que a primeira pessoa, ela tem que ficar aqui na primeira cadeira, né?
Obrigatoriamente a segunda pessoa vai ter que ficar aqui na segunda cadeira. Obrigatoriamente a terceira tem que ficar aqui, a quarta tem que ficar aqui e a quinta tem que ficar aqui. Mas eu posso trocar essas pessoas de lugares, né? Eu não estou dizendo que a primeira pessoa tem que ser o A, né? Eu tenho 5 pessoas. Não estou dizendo que A tem que ser a primeira. B podia ser a primeira. E aí a segunda pessoa podia ser D, por exemplo. A terceira podia ser E. Então, a gente tem algumas possibilidades. Ok, vou fazer o programa para 9 cadeiras, depois eu comento algo sobre e se a gente tivesse 10 cadeiras, tá? Tá, então para 9 cadeiras, eu preciso colocar estas 5 pessoas nestes 5 lugares. E eu só tenho essas opções para eles, tá bom? Então, como que a gente faz esse problema? Esse é um problema típico de permutação e que a gente resolve só vendo de quantas maneiras a gente pode colocar as pessoas em cada espaço. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades, depois eu tenho 4 possibilidades para cá, 3 para cá, 2 e uma para cá, e isso aqui é um total de 5 fatorial, tá? Pronto. Pode deixar 5 fatorial, pode deixar 120, a gente já sabe que é a mesma coisa. Ok? Só isso. Tá. E se fossem 10 cadeiras ao invés de 9? Se fossem 10 cadeiras ao invés de 9, consegue perceber que a gente teria uma outra opção? A outra opção seria colocar o A aqui, por exemplo, B, C, o D, não necessariamente o A, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente teria essas duas possíveis ordens. Então, se eu tivesse 10 cadeiras ao invés de 9 cadeiras, a resposta não seria mais 5 fatorial, seria 5 fatorial mais 5 fatorial, né? Porque, tipo, ou vai começar da cadeira número 1, da esquerda para a direita, ou a gente vai começar da cadeira número 2, da esquerda para a direita. Então, como tem essas duas possibilidades, eu posso entender que ou eu vou somar o 120 duas vezes, ou eu vou multiplicar isso por 2, e daria 240. É uma variação desse problema que você pode trabalhar em sala também, não só com 10 cadeiras, mas e aí, e se fosse 11 cadeiras? Tá bom? E se a gente for aumentando a quantidade de cadeiras? A gente pode também aumentar a quantidade de cadeiras e aumentar o número de pessoas também. Será que daria para fazer sempre? Então, você pode tentar trabalhar algumas variações desse exercício, tá bom? E isso vai mostrando a dinamicidade da análise combinatória. O tanto de problemas diferentes que a gente consegue resolver só com permutação ou só com combinação. São métodos elementares de contagem. Volto a dizer, são coisas que a gente aprende em sala de aula mesmo, tá? Não precisa necessariamente estar numa aula de Olimpíada. Obviamente, para problemas um pouco mais difíceis, a gente vai precisar de um pouco mais de background de combinatório, tá bom? Vamos ver um outro problema? Outro problema é o seguinte: dentro de um grupo de 10 pessoas de uma ONG, a gente precisa escolher o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro para a diretoria, né? De quantas maneiras a gente pode escolher essa diretoria, né? Então, eu tenho 10 pessoas. Eu quis colocar esse problema aqui porque é interessante, nós utilizamos aqui o verbo que normalmente a gente usa para as combinações, né? Então, dentro de um grupo de 10 pessoas, precisamos escolher, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco quando a gente fala sobre combinações. Quando a gente fala de escolhas, normalmente a gente fala de combinação, porque eu só preciso escolher. Mas veja que para esse problema especificamente, eu não estou simplesmente escolhendo 4 pessoas. Eu estou dizendo que elas vão ser. Então, eu preciso ter um presidente. Então, tem uma função. Eu preciso ter o vice-presidente, é uma outra função. Eu preciso ter o secretário, que é uma outra função, e o tesoureiro, que é uma outra função, certo? Da diretoria. Nesse problema, eu não estou, por exemplo, eu não estou assumindo que o presidente pode ter um outro papel também de secretário ou tesoureiro, tá? Essa é uma variação do exercício que você pode pegar esse mesmo exercício e trabalhar com algumas variações. Ok, como que a gente faz o cálculo se, por exemplo, o presidente pudesse ser também o secretário ou o tesoureiro? Talvez não desse muito certo, né? Mas, por exemplo, o vice-presidente pudesse ser o tesoureiro e o presidente também pudesse ser o secretário. São variações desse mesmo problema que você pode tentar trabalhar em sala e vai estar trabalhando essa questão de ordem do mesmo jeito e ou talvez outros conceitos também de análise combinatória, tá bom? Então vamos lá. Apesar do problema dizer que nós vamos escolher, a gente vai utilizar permutação. Por que nós vamos utilizar permutação? Porque nós precisamos de uma certa ordem aqui, tá? O presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro. A gente não precisa necessariamente escolher, tipo, o presidente primeiro. Não é isso que o problema diz, tá?
mas se eu botar para escolher primeiro o tesoureiro, ou primeiro o secretário, ou primeiro o vice-presidente, ao final eu vou ter a mesma resposta. Então, como eu sempre faço, né? Eu vou colocar aqui esses tracinhos, e aí o primeiro tracinho aqui vai ser o presidente para mim, tá? O segundo vai ser o vice-presidente. Vou colocar VP aqui, todo mundo sabe o que é, eu acho. E aí eu tenho também o secretário, eu tenho o secretário aqui, e tenho o tesoureiro também. Tesoureiro aqui, tá? De quantas pessoas eu posso escolher? Aí olha que interessante. Não necessariamente, para um problema de permutação, a gente vai ter como resposta o fatorial. Eu falei para vocês que o fatorial ele vai ser bastante utilizado, mas eu não disse para vocês que toda a resposta de todo problema de permutação tem que incluir o fatorial. Veja esse problema. Esse problema é um problema de permutação, ou você pode pensar, porque existem algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Então, tem gente que pode pensar como arranjo, que é uma coisa um pouquinho diferente, mas enfim. Pensando que a gente precisa escolher essas 4 pessoas, eu tenho 10 opções para a primeira pessoa, que é o presidente, tá? Que pode ser qualquer uma das 10 pessoas. Depois, para o vice-presidente, eu estou assumindo que são pessoas todas diferentes, então só tenho 9 opções, porque não pode ser o presidente, tá? Por isso que eu falei que uma boa variação seria você deixar que o presidente ou vice-presidente tenha um outro papel também, possa ter um outro papel. Ok, o secretário, para o secretário eu tenho 8 opções e para o tesoureiro eu tenho 7 opções, tá? E aí, se eu multiplicar essas 4 coisas, o que é que nós vamos ter aqui como resposta desse problema? O 9 vezes 8 é 72, 72 vezes 10 dá 720, 720 eu tenho que multiplicar aqui por 7, né? Então, isso vai dar 5.040. 5.040 é a resposta desse problema. Tá certo? 5.040. Tá bom? Deu certinho aí? Espero que você tenha conseguido fazer e tenha encontrado o mesmo resultado. Tá certo? Beleza? De novo, nem todo problema de permutação vai terminar como resultado o fatorial. Tá certo? Vamos lá. Agora o problema de anagrama, né? Só para não dizer que eu não fiz oficialmente um problema de anagrama, né? Então, os problemas de anagramas, como eu já falei, a gente só precisa prestar atenção se todas as letras são diferentes ou se a gente tem letras iguais, tá? São 2 casos diferentes, mas aqui todas as letras são diferentes, então tá tudo bem. O que eu preciso fazer? Quantos são os anagramas da palavra astro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras para colocar em 5 espaços. Então eu tenho 5 possibilidades aqui para o primeiro, depois tenho, opa, eu colocando 6, mas eu tenho 4 possibilidades para a segunda letra, porque eu já usei uma. Depois tenho 3, 2 e 1. Isso me dá quanto? 5 fatorial, que é a mesma coisa, como nós já sabemos, 120. Eu sei que está aparecendo muito, né, 120, mas nem todas as respostas vão ser iguais a 120, não. Tá bom, gente? É só porque, enfim, força do hábito. Ok? Então, tenta trabalhar, pega alguns nomes que você conhece, pode ser nomes de famosos, não sei. Tem alguns famosos aí que tem todas as letras diferentes, você pode colocar o nome da escola, tem várias coisas que você pode fazer, trabalhar com anagramas. Variações interessantes de problemas de anagramas. São variações onde você coloca algumas restrições. Que tipo de restrição? Ah, tem que começar com vogal. Ah, tem que começar com vogal e terminar com consoante. Ah, tem que começar com consoante e terminar com consoante. Tá, mas o que acontece se as vogais e as consoantes elas têm que ser intercaladas? Todas essas são variações do mesmo problema. Você continua trabalhando a mesma coisa com o seu aluno, continua trabalhando o mesmo tema, né? Que vai ser métodos de contagem, permutação, mas você está dando a chance dele pensar um pouquinho diferente e não dele ficar respondendo sempre automaticamente o fatorial. Ah, são 5 letras, 5 palavras, 5 fatorial. Nem sempre vai ser assim, né? Se eu colocar algumas restrições, isso vai mudar um pouquinho, porque aí eu vou ter que decidir, por exemplo, a primeira letra, e aí pode ser que o resto, né, que é o que sobra, de fato eu utilize fatorial, e é bem comum isso acontecer. Então, mas
Eu preciso definir primeiro a primeira letra, eu preciso definir primeiro a última letra, ou preciso definir duas das letras, ou que elas sejam intercaladas, ou algo dessa natureza. Todas essas são variações que você pode trabalhar em sala de aula e são problemas bem legais também de resolver. Beleza? Ok, fica a dica aí. Vamos pensar aqui nesse outro problema, de quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco haja um rapaz e uma moça. Então, esse problema é um pouquinho diferente. Deixa eu tentar desenhar aqui um pouquinho o que está acontecendo. Então, é como se nós tivéssemos bancos de 2 pessoas, né? Sei lá, pensa numa situação de um cinema que tem os bancos para 2 pessoas, tá bom? E vamos supor que esses tabletes aqui são os bancos, tá certo? Então a gente tem 5 deles, né? 4, 5 deles. Ok. Tá. A gente precisa colocar 5 rapazes, 5 moças, de modo que os 5 rapazes fiquem com as 5 moças nos bancos duplos, tá certo? Ok, a gente pode escolher quem vai sentar primeiro. Então, vamos pegar uma moça para sentar em algum dos bancos aqui, tá? Então, eu vou representar por M, tá? Então, para a primeira moça sentar, ela tem 10 possibilidades, tá bom? 10 possibilidades. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 cantos, né? Então, só, vamos supor que ela escolheu aqui, tá certo? Tá. Para a segunda moça sentar, ela tem. Tá. Ok, tá. Para a segunda moça sentar, ela tem 8 possibilidades, né? Porque tem mais 8 aqui. Então, sei lá, escolher aqui, tá? M1, M2 aqui, tá? Então, eu tenho 8 possibilidades para a segunda moça, ok? Depois, eu tenho a terceira moça que vai ter 6 possibilidades. Depois, eu vou ter 4 possibilidades. Depois, eu vou ter 2 possibilidades. Quando eu termino isso, as moças já estão sentadas, né? Eu já tem todas elas aqui, tá certo? Mas em cada banco tem que ter um rapaz e uma moça. Então, eu tenho que sentar os rapazes aqui também. O que é que vai acontecer com os rapazes, né? O primeiro rapaz vai ter 5 opções, não é isso? Porque as moças já estão sentadas, então ele vai ter 5 opções. O segundo rapaz vai ter 4 opções, que sobraram as 4 aí. O terceiro vai ter 3 opções, depois vai ter 2 opções, depois vai ter uma opção, tá certo? Então vai dar esse número aqui, que é um número, na verdade, meio feio aqui, né? Mas vamos tentar, deixa eu tentar dar uma melhorada. Primeiro que esse número aqui é 5 fatorial, né? Ok? Segundo que esse número aqui, se eu tirar o fator 2 de cada um deles, fica. Eu estou dividindo todo mundo aqui por 2, tá? Então fica 2 elevado a 5. Na verdade, estou meio que trazendo todos os 2 para cá, tá? Vezes 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Opa. E 2 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1, tá? Então, isso aqui também fica sendo o 5 fatorial, né? Então, como isso é 32, a resposta para esse problema eu poderia escrever como 32 vezes 5 fatorial ao quadrado, tá certo? Já que tem 5 fatorial vezes 5 fatorial, e aí tem o 32, que é o 2 elevado a 5 aqui, tá bom? Então, é assim que a gente pode resolver esse problema. Se eu tivesse começado com os rapazes, seria a mesma coisa, né? Eu teria 10 opções pro primeiro, 8 para o segundo, 6 para o terceiro, 4 e depois 2. Aqui eu estou considerando que tanto faz qualquer rapaz com qualquer moça, tá? Se eles já estivessem combinados, né? Se já fossem, digamos, casais ou duplas, sei lá, ele já teria, por exemplo, o rapaz um com a moça um, por exemplo, né? Então já estaria determinado a partir desse número aqui, tá bom? Mas, como não tem dizendo nada que já está determinado, então basta que eu sente um rapaz e uma moça nos bancos duplos. Essa é a restrição mesmo que eu preciso ter, tá bom? Beleza? Deu para entender esse problema? Espero que você tenha entendido aí. Ok, vamos para o próximo problema? Opa, na verdade, a gente vai falar agora sobre combinações, tá certo? Era o último problema de permutações.
Eu percebi que, como a gente já resolveu muitos problemas de princípio fundamental da contagem, eu acho que vale mais a pena a gente falar logo de combinação e fazer mais exercício até para a gente poder andar um pouquinho mais nos métodos elementares de contagem. Ok, então vamos falar um pouquinho de combinações ou de combinação, né? O que é isso, certo? Problemas de combinação são problemas onde, em geral, o que você tem que fazer é escolher. Já tinha até falado isso no outro problema, e acho que vale muito a pena você comentar, assim, numa primeira aula, vamos supor, você vai dar a primeira aula para os seus alunos sobre combinações. Eu acho que vale a pena você gastar um tempo falando um pouquinho sobre a diferença das combinações para as permutações e falando também sobre os números binomiais, que normalmente é algo estranho, porque quando você olha, às vezes parece uma fração, mas não é uma fração, é um número binomial. Então, é interessante que eles entendam o que é o número binomial e entendam também o que ele significa. Não só como um número, mas como o que é que ele representa, tá bom? Que nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, problemas de combinações, em geral, são problemas onde a gente precisa escolher. E problemas onde a gente precisa escolher, muitas vezes a ordem não importa, tá? Então, essa é a principal diferença entre lidar com permutações e lidar com combinações. Então, eu sempre gosto de dizer isso. Vai fazer um problema, gasta um pouquinho de tempo decidindo, a ordem importa? Será que a ordem não importa? Se a ordem importar ou se a ordem não importar, isso pode te ajudar, inclusive, a decidir como você vai fazer o problema, tá? Porque você vai precisar, se for utilizar combinações, você vai precisar de números binomiais, ok? Como assim escolher? Eu dei um exemplo há pouco tempo atrás. Eu falei sobre quando a gente está escolhendo um time, certo? Por exemplo, se eu não estou escolhendo por posição, digamos, eu vou escolher 11 jogadores para jogarem pelo meu time, certo? Então, quando você vai escolher os 11 jogadores, se você escolhe o goleiro como o primeiro ou por último, isso não faz diferença. Eu sei que você, nesse momento, deve estar lembrando de algum jogo de futebol que você foi, né? Se você joga futebol, onde as pessoas estavam escolhendo, e obviamente a ordem aí importava um pouco, né? Se tira pau ímpar para tirar o time, né? Ou se tiver mais gente, você faz alguma maneira de decidir a ordem dos capitães aí, os capitães vão escolhendo as pessoas. E aí, nesse caso, a ordem importa, né? Porque primeiro você vai escolhendo as pessoas que são, né? Primeiro você escolhe os craques primeiro, né? Depois você vai escolhendo os outros, né? Então, normalmente eu não era um dos primeiros a ser escolhido, não, inclusive nesse tipo de jogo de futebol. Mas ok, então eu deixava a marca, né? Sempre estava lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu não estou falando nesse sentido da ordem importar. Eu estou falando no sentido de, uma vez que o time está escolhido, qual que vai ser a diferença, tá? Qual que vai ser a diferença entre você ter escolhido o primeiro goleiro, ou primeiro atacante, ou primeiro zagueiro? Deixa eu dar um exemplo um pouco mais concreto. Você tem uma equipe que está jogando aí no futebol brasileiro, tá? E aí, digamos que no elenco, você tem ali 29 jogadores, dos quais 11 são titulares, tá? Então, se eu tenho os 11 titulares, qual que é a diferença do meu primeiro titular ser o goleiro ou o primeiro titular ser o atacante? Você entende o que eu estou querendo dizer? É um grupo. Quando nós estamos escolhendo grupos, a ordem, né, normalmente não importa. E é para isso que a gente usa combinações, tá? Mas para aprender combinação, a gente precisa gastar um pouquinho de tempo falando um pouco sobre os números binomiais, tá? E é aí sobre o que eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Números binomiais, tá? Não sei se você tem outro nome para isso, mas, enfim, eu chamo de números binomiais. O que são os números binomiais? São números dessa forma, tá? Ok? Primeira coisa, como que a gente lê isso, né? A gente lê N, escolhe, K, opa, deixa eu fazer direito. N, escolhe, K, tá bom? Pode ser uma maneira de ler isso, ou N, K, AK.
É uma outra maneira de ler esse símbolo, tá? Todas as vezes que você ler esse símbolo, vai ser N escolhe K, NKK. Existem outras maneiras de representar esse símbolo? Existem, e talvez você tenha aprendido assim. E aí, assim, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Acho que você tem que só ter um cuidado de manter a anotação, tá certo? Então, começou com a anotação dos números binomiais assim, vai até o fim. Num curso de combinatória, por exemplo, para sua escola ou em algum outro lugar. Começou com um outro símbolo, que é o C, aí tem, sei lá, um N, vírgula K, ou tem um N na frente, o K atrás do C, ou algo dessa natureza. Se você tem uma outra notação para isso, define a notação, diz o que significa e depois vai para frente com a mesma notação, tá bom? Porque você ficar mudando a notação no meio do caminho pode ser um pouco confuso para os alunos, tá bom? Mas o que é isso, né? N escolhe K, o que é isso? Vamos lá. Esse número vai ser sempre o número inteiro, tá? Fora de questão não ser o número inteiro, porque ele significa uma quantidade. Qual é a quantidade que ele significa? Ele significa o número de maneiras de escolher, escolher K objetos dentre N objetos dados, tá? Então, você tem N objetos, e dentre esses N objetos, você precisa escolher K. De quantas maneiras você pode fazer isso? N escolhe K maneiras, tá? Tá, ok. Tudo bem, Diego. Você já disse o que significa, mas que número é esse? Tá. Então, esse número, ele é exatamente N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial, tá bom? Tá. Por que essa fórmula maluca? Tá. Acho que uma coisa que é importante e eu incentivo você a fazer é tentar, deixa eu colocar aqui para dizer como uma definição, tá bom? E eu acho que vale a pena você tentar mostrar para o seu aluno por que que o número de maneiras de escolher K objetos dentre N objetos dados é N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial, tá bom? Uma dica, uma dica, e aí eu peço que você tente, tá, gente? Eu acho que faz parte do aprendizado você tentar por você mesmo provar algumas coisas, tá? A dica para você conseguir provar que, de fato, o número de maneiras de escolher K objetos dentre N objetos dados é essa forma, é o seguinte, imagina que você faz uma fila, tá bom? Com os N objetos, tá bom? E aí você determina, peraí, só um minuto, objetos, tá? E aí você determina, por exemplo, que os K primeiros objetos serão os que serão escolhidos e os N menos K últimos objetos serão os que não vão ser escolhidos, tá? Ok? Se você faz isso numa fila, você pode utilizar uma coisa que a gente já fez, que é permutação, não é isso? Pensa um pouquinho sobre isso, você vai conseguir mostrar que, de fato, o número de maneiras de escolher K objetos dentre N objetos dados é N fatorial, dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial, tá? Essa é a maneira como eu penso, você pode ter outra prova para isso, não tem nenhum problema, mas eu acho que faz parte você provar. Eu acho que, muitas vezes, o nosso erro como professor é achar que os alunos não vão entender. Mas quando a gente faz isso, a gente também está privando de o aluno ter a oportunidade de mostrar que ele consegue entender aquilo e não só isso. Ainda que ele não entenda, que ele consiga copiar isso, ir atrás, pesquisar, até que ele possa entender. Quando eu não dou nenhuma prova, e eu não estou dizendo, tem que provar tudo sempre, tá bom? Dá tudo mastigadinho, acabei de falar. Faz parte de você tentar por você mesmo. Mas tenta apresentar para ele, depois que ele tentar, uma prova disso pelo menos, para que ele saiba, não, então, existe uma maneira de provar, né? E, além disso, muitas vezes o que a gente chama de escopo da prova, né? O modo como você prova,
isso pode te dar ideias para resolver outros problemas, tá bom? Então, eu acredito que é importante. Às vezes a gente não tem muito tempo. Às vezes a Olimpíada, ela é um projeto paralelo na escola que você está trabalhando e você só tem algumas aulas extras para fazer isso. E aí eu entendo que você precisa fazer algumas escolhas. Quando a gente precisa fazer algumas escolhas, normalmente provar alguma coisa não é algo que fica ali dentro das escolhas, né? A gente acaba escolhendo resolver mais problemas de Olimpíada que, no fim das contas, vai dizer e vai ajudar o aluno a entender o que ele precisa para resolver os problemas de Olimpíada. Eu concordo com você. Mas eu acho que a gente não deve privar sempre o aluno disso. Então, escolhe algumas coisas para provar, escolhe algumas coisas para provar, ou passa como tarefa para eles tentarem provar, ou sei lá, se você sabe em algum campo onde isso tem provado, passa para eles também, e eles vão poder fazer por eles mesmos. Uma outra coisa que eu também chamo a atenção é que existem livros em português de análise combinatória que são muito bons, tá? Você pode procurar também, e você pode pedir para sua escola, né? Você pode pedir para que, sei lá, se você é de uma escola privada, para que a coordenação, sei lá, alguém compre isso, ou se você é de escola pública, fala com o seu diretor, com o seu chefe imediato, para comprar, sei lá, uma, duas cópias de alguns desses livros, que isso também vai ajudar muito no seu projeto de Olimpíada na sua escola e vai ajudar os seus alunos também, né? Que eles podem minimamente pegar isso emprestado. E os livros, vocês sabem, né? Existem algumas editoras aqui no Brasil que os livros não são tão caros, e aí vale muito a pena, né? Vale a pena que a gente está incentivando, né? Os nossos próprios escritores mesmo, os nossos próprios autores, e a gente tem autores de livros de Olimpíada, tá certo? E para além disso, vai estar fazendo algo bom para o aluno, tá bom? Ok. Passada essa parte, esta é a fórmula para o número de maneiras que a gente vai escolher K objetos dentre N objetos dados, ok? E a gente vai utilizar isso aqui para resolver vários problemas, ok? Beleza. Deixa eu calcular alguns desses números binomiais, só para você ter em mente de que isso sempre vai ser um número inteiro. E é verdade. Ah, desculpa. Se eu te falar uma coisa muito importante, eu fico imaginando vocês assistindo o vídeo, e eu só lembro disso depois. Se você pegou só o começo do vídeo e não viu que eu estou me retratando agora, talvez fique ruim aí. Mas enfim, o K aqui, ele é menor ou igual que o N, tá? Porque eu estou escolhendo K objetos dentre os N objetos dados. Eu não posso escolher mais objetos do que os que eu tenho. Esse tipo de problema não faz sentido, tá? Então, o K aqui é menor ou igual que o N. Beleza? Ok. Tá, então vamos fazer o 4 escolhe 2 aqui. Isso é uma coisa que aparece bastante. O que é o 4 escolhe 2? Utilizando a fórmula, vai ser o fatorial do de cima sobre o fatorial do de baixo vezes o fatorial da diferença. 4 menos 2 é 2, 2 fatorial. Isso dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes um dividido por... O 2 fatorial é 2 vezes um que é 2, né? E 2 aqui, 2 fatorial é 2 de novo. E aí, 2 vezes 2 é 4, você pode cortar aqui, e isso te dá 6, né? Então, tá vendo? Isso aqui vai sempre dar 6. O que faz esse número sempre ser um número inteiro positivo, inclusive, é o fato, é por isso que eu lembrei, né? É o fato do K ser menor ou igual que o N. Tá, o que que acontece quando ele é igual? Sei lá, 5 escolhe 5, o máximo possível, né? Ok, o que acontece aqui, né? A gente tem, ó, vamos pensar no problema natural. Eu tenho 5 objetos, eu preciso escolher 5. De quantas maneiras eu vou fazer isso? Só tem uma maneira, né, não? Então, pensando naturalmente, o que é esperado que eu tenha é um, concordo? Porque só tem uma maneira de eu fazer isso. Usando a fórmula, eu tenho 5 fatorial aqui em cima, 5 fatorial embaixo, e aí 5 menos 5, 0 fatorial embaixo. Então, eu tenho um sobre 0 fatorial, né? E isso aqui é um, né? Certo? Então, funciona, tá bom? Tá, vamos ver mais exemplos. E se fosse 0? Tá, então, vamos fazer o 6, escolhe, deixa eu descer aqui um pouquinho mais. E se a gente fizer o 6, escolhe 0. Então, vamos lá. De cima fatorial, de baixo fatorial, vezes a diferença fatorial. 6 menos 0 dá 6 fatorial. Então, isso aqui vai dar, eu corto de novo, e isso dá 1 novamente. O que faz sentido também, né? Eu tenho 6 objetos. Não vou escolher nenhum. De quantas maneiras eu não posso escolher nenhum?
Isso tem uma maneira, né? Eu simplesmente não escolho, não é isso? Então, de fato, condiz com essa definição aqui, tá bom? A gente pode fazer um outro, mas, sei lá, 5 escolhe 3, tá? O que é isso? Isso vai dar o de cima fatorial, o de baixo fatorial, e a diferença 5 menos 3 que dá 2 fatorial. Isso vai dar, então, deixa eu fazer isso para cá. Isso vai dar 5. Normalmente, quando a gente vai calcular o número binomial, você já sabe disso, mas deixa isso claro para o aluno também. Você vai até o maior fatorial aqui, né? 5 vezes. Provavelmente você faz isso, né? Sei lá, quase todo mundo que eu conheço faz isso, então. Eu espero que você faça também. Isso aí. Aí você corta. 5 vezes 4 dá 20, aí dividido por 2, isso dá 10, né? Ok. E aí, quando você dá alguns exemplos assim de números binomiais, ele consegue enxergar, poxa, então os números binomiais, na verdade, eles são números inteiros positivos, né? Não tem nada de mais neles. Eles são números inteiros positivos e eles vão aparecer de algum jeito nas soluções que a gente tem para problemas de combinações, ok? Tá, então vamos ver uns problemas aqui envolvendo combinações, né? O primeiro problema é justamente para mostrar a diferença entre essa combinação e permutação, né? Então, de quantos modos podemos dividir 6 pessoas em dois grupos de 3 pessoas cada? Então, vamos lá. Pensando sobre esse problema, eu preciso dividir essas 6 pessoas em dois grupos de 3 pessoas cada. Ok. Fica claro também que depois que a gente divide, por exemplo, se eu escolho o primeiro grupo com 3 pessoas, como eu tenho 6 pessoas ao total, isso significa que eu já tenho o outro grupo de 3 pessoas determinado, concorda? Devido a isso, então, basta a gente escolher um grupo de 3 pessoas. Depois que a gente escolhe um grupo de 3 pessoas, o outro grupo automaticamente já está escolhido. De quantos modos podemos dividir 6 pessoas em dois grupos de 3 pessoas? Tá. Por definição, deixa eu voltar aqui um pouquinho e mostrar para você um pouco da definição, né? Por definição, n escolhe k ou nkk, isso é o número de maneiras de escolher k objetos dentre n objetos dados. Então, isso é n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, tá bom? Se isso aqui é o número de maneiras de escolher k objetos dentre n objetos dados, o que a gente precisa fazer aqui é escolher 3 pessoas dentre 6 pessoas dadas, né? Então, a resposta de quantas maneiras a gente pode fazer isso é 6 escolhe 3, né? Agora, eu preciso escolher mais alguém? Não, porque como eu tenho 6 pessoas e estou escolhendo 3, o outro grupo de 3 pessoas também já está automaticamente determinado, ok? Tá, o que que é 6 escolhe 3? Voltando lá para a fórmula, como vocês já sabem, eu acredito, isso é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3, que é o próprio 3 fatorial. Tá, isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Em geral, é assim que a gente faz, né? Como também eu acho que vocês já sabem, mas tudo bem. Opa, isso é 1. Tá, a gente consegue cortar o 3 fatorial com o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Com esse 6, isso vai dar 20, né? Ok. Então, 20 é o número de modos que a gente pode dividir 6 pessoas em dois grupos de 3 pessoas. Novamente, se eu estou dividindo essas 6 pessoas nos grupos de 3 pessoas, a ordem para mim não importa. Então, se uma das, sei lá, se as 3 pessoas, se as 6 pessoas são A, B, C, D, E e F, tá? Se um dos grupos que eu escolho é A, B, C, o outro grupo é o D, o E e o F, tipo, não importa, né? Não importa a ordem. Ah, eu escolhi primeiro o A, depois o B, depois o C. Isso não importa. O grupo é ABC. Ah, eu escolhi primeiro o F, depois o D, depois o E. Isso também não importa, porque o grupo DEF é o grupo que foi escolhido. Então, de fato, a gente não precisa se preocupar com a ordem nesse tipo de problema. Viu que a gente tem que escolher, no caso aqui, a palavra escolher não foi utilizada,
mas a gente vai dividir 6 pessoas em 2 grupos de 3 pessoas, é escolher 2 grupos de 3 pessoas, né? Então tá meio que inferido aí que a gente vai escolher 3 pessoas. Se a gente vai escolher, escolhas, combinação. Outro detalhe, por favor, não coloca fração aqui, porque não é fração, é um número binomial, então não coloca esse tracinho, né? Ok, vamos passar para o próximo. O próximo também é um problema que você consegue entender como escolha, até por uma questão mesmo, se você entender futebol vai ficar mais fácil, né? Então, como que é esse problema? Vamos lá. Para a seleção brasileira foram convocados 2 goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. De quantos modos podemos escalar o time com um goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes, né? Então, o famoso esquema aqui 4-4-2. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Primeira coisa, a ordem importa? Não, né? Desde que eu, é, eu escolho o goleiro dentre os goleiros, os zagueiros dentre os zagueiros, os meios de campo dentre os meios de campo e os atacantes dentre os atacantes, certo? Eu estou assumindo que eu vou fazer isso. Dado que eu vou fazer isso, eu não preciso me preocupar com a ordem, tá bom? Já que. Ok. Aí você pode dizer, ah, mas tem aqueles jogadores que podem, sei lá, atuam no meio do campo, mas às vezes podem atuar como zagueiros. Atuam no meio do campo, mas às vezes podem atuar como atacantes. Nesse problema aqui especificamente, a gente está considerando que o zagueiro só é zagueiro, meio de campo só é meio de campo, atacante só é atacante, tanto que a gente já está dividindo em grupos, né? Tem 2 goleiros, 6 zagueiros, 7 meios de campo, 4 atacantes. E a gente precisa escolher um goleiro, 4 zagueiros, 4 meios de campo e 2 atacantes, tá? Então a gente já está decidindo o que é, já estamos dividindo em grupos. Isso mostra que a gente vai só escolher dentro daquele grupo. Ok, e eu acabei de utilizar, né, essa palavra, escolher. Nós vamos escolher dentre os goleiros um goleiro. Nós vamos escolher dentre os zagueiros 4 zagueiros. Nós vamos escolher dentre os meio-campistas 4 meios de campo. E a gente vai escolher 2 atacantes dentre os atacantes, tá bom? Então, novamente, a gente vai escolher. Esse escalar o time tem a ver com a escolha, né? Tem a ver com a escolha, tá? Isso está intimamente ligado com escolha, tá certo? Então, como é escolha, vamos lá, vamos ver o que que eu vou fazer aqui, né? Tá, vamos então, o time tem um goleiro. Como o time tem um goleiro e eu convoquei 2 goleiros, dos 2 goleiros eu escolho um, tá? Ok. Próximo passo. Dos 6 zagueiros que eu convoquei, eu vou escolher 4 zagueiros. Então, dos 6 zagueiros, eu escolho 4. Isso é um outro número binomial. Dos 7 meios de campo, eu escolho 4 meios de campo. Tem 7, escolhe 4. E dos 4 atacantes que eu convoquei, eu escolho 2. Então, eu tenho 4, escolhe 2 aqui, tá? Beleza? Tá. Então, eu tenho essas escolhas, e aí eu vou multiplicar essas escolhas, tá? Por que que eu vou multiplicar? Novamente, o mesmo pensamento. Se eu mudar um dos jogadores do time, eu mudo o time todo? Muda a escalação, né? Muda a escalação. Se eu trocar o goleiro, o time é diferente, né? Então, como isso acontece, isso significa que as coisas dependem umas das outras. E aí a gente já aprendeu sobre isso. Vamos multiplicar tudo, tá bom? Multiplicando tudo, na verdade, vamos calcular cada um e aí depois a gente multiplica, tá? Para não ter problema. Então, 2 escolhe um, isso é 2, né? Você pode calcular aí, mas vai dar 2. 6 escolhe 4, isso também não é difícil de fazer, isso é 6 vezes 5 vezes o 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial, que é só o 2, né? Corta aqui o 4 fatorial, 6 cancela com 2 aqui, fica um 3, e isso na verdade é 15, tá? E o 7 escolhe 4. Como que é o 7 escolhe 4? É a mesma coisa, 7, aí eu vou colocar vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial,
sobre, eu tenho 4 fatorial, que é o que está embaixo, e aí 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes um. Novamente, eu consigo cancelar o 3 vezes 2 vezes um com o 6, e o 4 fatorial com o 4 fatorial. Isso me dá, então, na verdade, 7 vezes 5, que é 35. E eu tenho também o 4 escolhe 2. O 4 escolhe 2 é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que é o próprio 2, né? Dividido por 2 fatorial, que é o que está embaixo, e 4 menos 2, 2 fatorial novamente. Então, a gente corta o 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2, isso dá 6, né? Então, isso é o que a gente tem aqui como as escolhas. Ok, então eu tenho que multiplicar tudo. Então, 2 vezes 35 vai dar 70. 6 vezes 15 vai dar... 2 vai dar 30, vezes 3 vai dar 180, né? Então, vai dar 70 vezes 180, é isso? 2 vezes isso dá 30, e depois 3 vezes 30 dá 90, desculpa. Isso dá 90, né? Tá, e aí 9 vezes 7 dá 63, então dá 6.300, 6.300 é o total de possibilidades aqui, né? A gente vê até um total bem alto, né, de possibilidades aqui, dado que a gente vai só escolher um time e a gente tem essas quantidades, né? Tem algumas quantidades aqui de zagueiros, de meio de campo, de atacantes, de goleiros, e a gente precisa escolher quem vai jogar. A gente precisa escalar quem vai jogar no time, então deu até uma quantidade razoável, né? 6.300 possibilidades é bastante. Ok? Novamente, utilizamos escolhas, utilizamos números binomiais, por quê? Porque a ordem não importa. Multiplicamos tudo porque uma coisa depende da outra. Ok? Vamos ver mais um problema sobre isso? Esse problema é bem interessante. Considere 9 pontos no plano. Quantos triângulos? E aí, deixa eu só adicionar algo aqui. Eu vou colocar como não degenerados, né? Não degenerados significa que eu não estou considerando um triângulo que é um ponto. Um ponto pode ser visto como um triângulo, se você olhar o ponto como 3 pontos diferentes. Uma linha pode ser um triângulo degenerado, tá? E aí eu estou considerando triângulos não degenerados, ou seja, triângulos do modo como nós conhecemos, com 3 lados, tá? Considere 9 pontos no plano. Quantos triângulos podem ser formados se não existem 3 pontos em uma mesma reta? Se não existem 3 pontos em uma mesma reta, na verdade eu acho que eu queria colocar. Exato. Não existem 3 pontos numa mesma reta, então você concorda que basta eu escolher 3 pontos? Se eu escolher quaisquer 3 pontos, isso já me dá um triângulo, né? Porque se eu escolher quaisquer 3, qual que é o problema? É isso ser um triângulo degenerado, né? Então, eu escolher os 3 aqui ou aqui, se isso acontecer, aí não satisfaz o que eu quero, né? Mas já que não existem 3 pontos em uma mesma reta, o que que significa? Existem no máximo 2 em uma reta, e aí um outro que está fora, né? Então, tá, vamos à solução então desse problema. Para a solução do item A, e aí o item A é um pouco diferente do item B, tá bom? No item A é o seguinte: já que não existem 3 pontos em uma mesma reta, então se eu escolher quaisquer 3 pontos no plano, isso forma um triângulo. Então, isso dá 9, escolhe 3, né? 9 escolhe 3. Tá. Então, o que é o 9 escolhe 3? Por definição, isso vai dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 9 menos 3 dá 6 fatorial, e dá 3 vezes 2 vezes um. Ok, a gente consegue cancelar, então, o 6 fatorial. 3 a gente cancela com o 9, sobra um 3 aqui. O 2 com o 8 sobra um 4 aqui. E aí, o que que fica então, né? Se fica 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7 vai dar 84, né? A gente tem 84 triângulos, tá?
porque basta a gente escolher quaisquer três. Quaisquer três que a gente escolher, como não estão na mesma reta, vai dar um triângulo e não vai ser degenerado porque não estão na mesma reta, tá? Como que a gente resolve, então, o item B? Tá, o item B é o seguinte, 5 dos pontos estão em uma reta e os outros 4 em uma reta paralela. Então, vamos considerar aqui duas retas paralelas, tá? E aí vamos considerar que eu tenho 5 pontos. 5 pontos nessa reta aqui de cima, que eu vou chamar a reta de R. E eu tenho 4 pontos aqui embaixo. 4 nessa de baixo, que a gente chama de S, tá? Então, vamos lá. É, tá, quantos triângulos a gente consegue formar nisso daqui? Beleza, vamos lá. A diferença desse problema para outro problema que a gente acabou de resolver é que eu não posso escolher quaisquer três pontos e formar um triângulo não degenerado. Veja só, se eu escolho esses três pontos aqui, eles formam um triângulo degenerado, né? Então eu não posso escolher quaisquer três pontos. Quase quaisquer, mas não quaisquer três pontos. Como assim quase quaisquer? Porque se eu escolho dois aqui e um aqui, ó, isso forma um triângulo, né? Se eu ligar aqui, isso forma um triângulo, tá vendo? Da mesma forma, se eu escolho esses três aqui, ó, isso forma um triângulo também, ó. Isso forma um triângulo, né? Não fala que o triângulo tem que ser retângulo nem nada, né? Tem que ser um triângulo. Então, eu posso escolher quase quaisquer três. Qual é o único cuidado que eu tenho que ter? O único cuidado que eu tenho que ter é de não escolher os três na mesma reta, tá bom? Por causa disso, a gente vai então dividir em casos. Lembra, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e agora eu estou retomando. Vamos dividir em casos. Dividir em casos para esse problema é uma ideia muito, muito boa, porque evita de você contar repetição. Então, o caso um, a gente tem dois pontos. A gente tem dois pontos em R mais um ponto em S. Tá? Se a gente tem dois pontos em R e um ponto em S, então, em R eu tenho 5 pontos. E desses 5 eu vou escolher dois, tá? Então, dos 5, eu escolho 2 pontos, tá bom? E um ponto em S, eu tenho 4 possibilidades. Pode ser qualquer um desses 4 pontos. Então, vezes 4, tá bom? Esse é o meu caso um. Tá, quanto que dá 5 escolhe 2? Então, 5 escolhe 2 é a mesma coisa de 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido pelo 3 fatorial vezes 2. Isso dá 10, né? Então, bem aqui eu tenho 10 triângulos, tá? 10 triângulos. E aí eu posso fazer o caso 2. Qual que é o caso 2 aqui para mim? O caso 2 para mim, eu pego dois pontos, mas agora os dois pontos estão em S, mais um ponto em R, ok? Tá. Então, como que a gente vai fazer isso? Dois pontos em S. Em S eu tenho 4 pontos, então dos 4 pontos eu escolho dois. Vezes eu tenho um ponto em R. Eu tenho 5 possibilidades para o R, então, vezes 5. Quanto que vai dar isso, né? 4 escolhe 2 é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu consigo cancelar esses dois, e esse 2 com esse 4 sobra um 2, e tem vezes 5 aqui, né? Então, quanto que dá isso? 2 vezes 3 é 6, vezes 5 é 30. Então, tem 30 triângulos, tá? Tem triângulos. Aí, vamos dar uma olhada nesses casos. Esses casos, eles têm interseção? Não, né? Como é que um triângulo vai ter, ao mesmo tempo, dois pontos em R e um ponto em S e dois pontos em S e um ponto em R? Isso não tem sentido. Como não tem sentido, significa que esses dois casos não têm interseção. Se esses dois casos não têm interseção, então eu preciso fazer o que com os valores?
Isso mesmo, eu vou somar os valores, né? Isso vai me dar um total, então, de 40 triângulos, tá? Para o item B. O que era realmente de se esperar, tá? O que era realmente se esperar. Por quê? Porque o total, se eu não tivesse essas retas, esquece as retas. Eu só preciso dos 9 pontos no plano e eu só tenho que escolher os 3 pontos dentre os 9. Eu tenho 84 triângulos, né? Então era de se esperar que o resultado do item B, que é uma coisa um pouco mais fechada, por que que é um pouco mais fechada? Porque eu não consigo escolher os 3 pontos na mesma reta. Eu não consigo escolher os 3 pontos em R e os 3 pontos em S. Não consigo fazer isso. Então era de se esperar que fossem menos triângulos mesmo, e de fato a gente conseguiu aqui, ó, 40 triângulos. Ok, gente? Beleza? Tá, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Acho que ele é relativamente conhecido. Dá para a gente trabalhar algumas variações dele? Dá. Pensa em como trabalhar variações com quadriláteros, né? Pensa só se o quadrilátero tem que ser convexo ou não. Se ele for convexo, aí você tem que fazer de um jeito, mas você só precisa escolher 4 pontos, ou seja, o quadrilátero não necessariamente tem que ser convexo. Aí você já aborda de uma outra maneira. Pensa um pouquinho sobre isso. Você pode fazer algumas variações desse exercício nas suas aulas, beleza? Que é para isso, inclusive, que eu trago exercícios diferentes, né? Para que vocês possam tentar, inclusive, fazer outros exercícios que sejam relacionados com os que eu estou fazendo, mas que podem ser escritos, né, e apresentados de maneiras diferentes. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no próximo problema? O próximo problema é o seguinte: em uma corrida com 8 corredores, 4 corredores são classificados para a corrida final. Então, imagina, sei lá, aquelas provas de atletismo onde você tem, sei lá, quarta de final, oitava de final, aí depois tem a semifinal, digamos, nem a semifinal não, acho que vai direto para a final porque tem um bocado de corredores já na final, né? Então, de quantos modos esses 4 corredores podem ser escolhidos? Então, eu tenho 8 corredores, né? Essa escolha aqui, claramente, você pode falar, mas ele vai estar correndo para a classificação dele. Todo mundo que corre quer ganhar. Sim, mas de todo modo é um tipo de escolha, né? Se todo mundo está lá, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode passar, né? Os 8 corredores, teoricamente, têm a chance para ir para os 4 da final. E embora a gente saiba quais são os 4 melhores, mas isso pode ocorrer, beleza? Então, para resolver esse problema, é muito fácil, porque eu só tenho que escolher 4 corredores dentre os 8 corredores que eu conheço. Só isso. E aí, 8 escolhe 4 é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes o 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, e aí 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Coloquei dessa forma para a gente poder cortar mais facilmente. O 4 fatorial foi embora, o 3 vezes 2 que é 6 e o 4 com o 8 sobrou um 4 aqui, né? Daí eu tenho 5 vezes 7, que é 35, vezes 4 vai dar 140, né? Então, pera. Então, o valor aqui vai dar 140. Então, existem 140 maneiras de escolher os 4 corredores que vão ser classificados para a corrida final. Ok? Beleza? Mais uma vez, só ler o problema, interpretar e resolver. Tá bom? Você pode fazer uma variação disso, sei lá. Aqui são corredores, eu quis dizer corredores. Como que eu posso dizer? Eu não quis dizer corrida de carro, né? Corrida de pé mesmo, né? Mas você pode fazer uma variação disso com alguma corrida de carro, sei lá, utilizando algumas das provas que a gente tem no Brasil, enfim. Fica aí a ideia para você fazer um problema de Olimpíada, tá bom? Ok, agora eu queria resolver com vocês 2 tipos diferentes de problemas, né? A gente resolve a mesma coisa, mas um é meio que o oposto do outro, né? Então vamos lá. Em um torneio em que cada equipe participante enfrenta todas as equipes demais, né, ou todos os demais, são jogadas 780 partidas. Quantos são os participantes? A primeira coisa é como que a gente calcula a quantidade de partidas que a gente tem dado, sei lá, N equipes ou K equipes. Vamos supor que eu tenho K equipes, tá? K aqui para mim é o número de equipes, né? Como que eu consigo
descobrir qual que é o total de jogos em função de K, sabendo que cada equipe enfrenta todos os demais. Então, o que é um jogo? Um jogo é quando eu junto duas equipes, concorda? Então, se eu tenho duas equipes, eu tenho um jogo. Beleza. Então, quantos jogos eu tenho? Basta eu escolher duas equipes. Escolhendo duas equipes, eu tenho o K escolhe dois, né? K escolhe dois, vai ser, eu tenho K equipes, eu escolho duas equipes, isso já me dá o total. Beleza. O que é K escolhe dois, então? K escolhe dois tá, eu posso... Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. O K escolhe 2 ele é K fatorial, né? E aí embaixo aparece o K menos 2 fatorial e aparece o 2 fatorial, que é 2, tá? Ok, o K fatorial eu posso escrever de um outro modo. Eu posso escrever K vezes K menos um vezes um K menos 2 fatorial, tá? Por que eu escreveria dessa forma? Porque o K menos 2 fatorial, agora corto. O 2 fatorial é 2, então eu tenho que a quantidade de partidas dadas que o torneio tem K equipes é K vezes K menos um dividido por 2, tá bom? K vezes K menos um dividido por 2, ok? Então, a gente vai tentar utilizar isso para resolver esse problema e também para resolver outros problemas que envolvam essa questão de torneio e equipes que se enfrentam com todas as outras, tá bom? Ok, eu não sei quantas equipes tem. Então, a minha variável é exatamente esse K, que é o número de equipes. Mas eu sei o número de partidas que foram jogadas. Eu sei que isso deu 780. Então, isso implica que o K vezes o K menos um dividido por 2, isso é igual a 780. O que me dá, por exemplo, que o K vezes K menos um tem que ser obrigatoriamente quanto aqui? Isso vai dar 156, né? 156 e um zero, né? Então vai dar 1560, ok? Isso vai ser o total Não, na verdade, o total de partidas é 780, mas 1560 vai ser K vezes K menos um. Daqui a gente pode fazer algumas coisas. A gente pode ou tentar encontrar um número inteiro que vezes o seu anterior, isso dá 1560, né? A gente pode tentar encontrar isso. Por quê? Porque eu sei que o número de equipes é um número inteiro, certo? Então eu posso ir por esse lado, ou eu posso resolver uma equação do segundo grau aqui, né, em K, tá certo? Tá, mas se a gente perceber aqui, ó, deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, 19 e 20 aqui, quanto que daria isso, hein? Isso dava. Não, não chega nem perto, né? Não, não é isso que eu quis dizer, não. Talvez seja 40 e 39, porque o 40 vezes 40, né? 40 vezes 40, isso dá 1.600, né? Como tem que ser e o anterior, eu posso tentar fazer aqui um 40 vezes 39, né? Quanto que dá 40 vezes 39? Então, vamos fazer 4 vezes 39. 39 vezes 4 vai dar, então, 36, vai 3 aqui, 12, 15, 156, então eu estava correto mesmo. 40 vezes 39 dá exatamente 1560. Então, quantas equipes eu tinha? 40, né? Tá. Eu fiz testando aqui porque eu sei que o K é inteiro. Mas assim, se você se sentir mais à vontade de fazer ou quiser apresentar para os seus alunos também como uma equação de segundo grau, não tem nenhum problema. Lembre-se que é importante você saber, assim, pelo menos eu acho importante, quando a gente está ministrando aula, e combinatória, é por isso que eu escolhi esses métodos elementares de contagem, porque eu acho que é uma coisa que dá para começar o ano, né? Ou, sei lá, você pode começar com lógica mesmo e depois já colocar um pouco de combinatória, mas tem que ter esse cuidado de escolher as questões de modo que você consiga fazer sem utilizar sem que você peça que o aluno saiba uma coisa que ele ainda não aprendeu, né? Então, ok. Então, tipo assim, você pode ir só testando aqui, tudo bem, mas você pode também resolver a equação do segundo grau. Depende muito do que o seu aluno já sabe, enfim, e do que você mesmo já sabe, né?
Ok, gente, tudo bem? Vamos para o próximo problema, e aí esse próximo problema é meio que o contrário, né? Mas agora a gente já sabe, como a gente já sabia, né, aprendeu a fazer o outro, acho que esse aqui vai ficar bem fácil, né? Então vamos lá. Ó. Em um torneio com 10 equipes, cada um enfrenta todas as demais. Quantos jogos foram realizados? A gente já aprendeu isso, né? Se eu tenho 10 equipes, quantos jogos são realizados? 10 escolhe 2. Por quê? O que que é um jogo? Um jogo são, tipo, eu escolho duas equipes e elas se enfrentam. Só isso. Ah, desse jeito a gente não vai contar a ida e a volta? Não. E é aí que tá, certo? Aí é que mora o perigo aí, ó. Cada um enfrenta todas as demais, deveria estar aqui exatamente uma vez, tá? Tá subentendido isso, mas tudo bem. Deveria estar aqui exatamente uma vez. Por quê? Porque aí fica claro que essas equipes que não têm o que a gente chama no futebol, né? O jogo da ida e o jogo da volta. Porque aí, se tiver o jogo da ida e o jogo da volta, aí a gente tem que analisar o problema de uma outra maneira, tá bom? Mas 10 escolhe 2, quanto que é? Isso é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, vezes 2 fatorial, que é 2, tá? Então, a gente consegue cortar o 8 fatorial, isso dá 90 dividido por 2, que dá 45. Então, 45 jogos foram utilizados, ou foram jogados, tá bom? Se você quiser pensar num outro tipo de torneio que você gosta, do esporte que você gosta, se a ideia é a mesma, que ideia? A ideia da equipe enfrentar todas as outras uma única vez, essa é a conta. Ah, e se tiver os jogos de ida e volta? Você consegue fazer essa conta e multiplicar por 2, né? Quando você faz essa conta, você conta todos os jogos de ida, quando você multiplica por 2, todos os jogos de volta. Vamos supor que eles jogam sempre 3 vezes entre si. Faz essa conta e multiplica por 3. Por quê? Vai ser as 3 vezes que cada equipe vai jogar, independente de ser, né, na ida ou na volta, em casa ou fora de casa. Ok, beleza. Então, esses problemas de torneio também são problemas interessantes de a gente resolver e dá para resolver utilizando a combinação, tá bom? Ok. Uma comissão formada por 3 homens e por 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Quantas comissões podem ser formadas? E qual que seria a resposta se um dos homens não aceitasse participar da comissão se nela estivesse determinada mulher? Ok. Então, como que é a solução desse problema? Veja, novamente, a gente está falando de comissão aqui, né? Então, eu preciso escolher algumas pessoas. Então, a comissão é formada por 3 homens e 3 mulheres, deve ser escolhida, né? Em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Então, como eu vou escolher, novamente, né? Já dá aquela ideia de combinação, de utilizar números binomiais. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Tá? Para a solução desse problema, do item A, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso de 3 homens e tenho 8, né? Então, eu preciso escolher 3 dentre os 8. Escolher 3 dentre os 8 é simplesmente 8 escolhe 3, ok? 8 escolhe 3. Tá certo. Então, isso aqui, deixa eu deixar bem claro aqui. Isso é a escolha dos homens para a comissão, tá? Dos homens para a comissão. Depois a gente multiplica pelo quê? Pela escolha das mulheres, né? Primeiro, por que que eu estou multiplicando? De novo, a comissão tem 3 homens e 3 mulheres. Então, como a comissão tem 3 homens e 3 mulheres, se eu mudar um dos homens, eu mudo a comissão toda. Se eu mudar uma das mulheres, eu mudo a comissão toda também. Então, de fato, eu vou precisar multiplicar. E aí, para a escolha das mulheres, eu tenho 5 mulheres e vou escolher 3, né? Então, das 5 mulheres, eu escolho 3, tá? E isso aqui é a escolha das mulheres, tá? Então, novamente, você pode inventar outros problemas que têm a ver com esse problema, certo? Então, a comissão ou tem que, sei lá, escolher determinado. A única coisa que você tem que ter cuidado é de a quantidade que você vai escolher ser menor do que a quantidade que você tem, né? Porque se for maior, não faz sentido. Então, o que que é 8 escolhe 3? 8 escolhe 3, deixa a gente calcular aqui, eu quero saber quanto é isso, né?
Então, 8 escolhe 3 é a mesma coisa do 8 fatorial. Na verdade, eu vou escrever 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, porque vai aparecer aqui embaixo o 5 fatorial, e o 3 fatorial. 3 fatorial, como a gente sabe, é 6, e o 5 fatorial eu consigo cancelar também. Então, fica 8 vezes 7 aqui, que vai dar 56. Já o 5 escolhe 3, acho que é até mais fácil, né? Porque isso dá 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido pelo 3 fatorial vezes 2. 3 fatorial corto, e aí 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá 10. Então, quando eu multiplico 56 vezes 10, isso vai dar 560, tá? Então, 560 é o número do total de comissões que eu consigo formar, não considerando nenhuma restrição. Então, posso escolher dos 8, eu escolho 3, das 5, eu escolho 3. Pronto, só isso, tá bom? Mas, no item B, a gente já tem uma condição um pouquinho diferente, né? No item B, o que nós temos é: qual seria a resposta se um dos homens não aceitasse participar da comissão, desculpa, se nela estivesse determinada mulher? Então, para fazer esse problema, a gente tem como fazer de duas maneiras, tá? E eu vou, assim, pelo menos duas maneiras, né? Deve ter mais aí, mas duas que eu sei. Então, deixa eu te mostrar como que a gente pode fazer. Tá, então, existem duas situações aqui diferentes, né? Primeiro, o homem estar na comissão. O homem que não quer estar com a outra mulher na comissão, ele estiver e ele for escolhido, e aí a gente não escolhe ela. Ou também pode ter aquela comissão em que. Tá, eu acabei de dizer que era se ele estiver e ela não está, né? Ok. Mas também tem as que ela vai estar e ele não está, né? Assim, tá? Como é que a gente traduz isso para as escolhas aqui? Então, se eu tenho certeza que ela tá, então das 4 mulheres que sobraram, que ela tá, eu escolho duas, né? Porque o total é 3, não é isso? E aí dos homens, como ela tá com certeza, o cara não pode estar, né? Então dos 8 eu só tenho 7 agora, mas eu continuo escolhendo 3, tá? Isso aqui é o total de comissões em que ela está e ele não está, tá bom? Mas também existem as comissões em que ele está e ela não está, não é isso? Tá, é isso mesmo. Mas eu acho que também tem as comissões onde nenhum dos dois vai estar, né? Porque isso também é uma possibilidade de comissão, né? Nenhum dos dois estando. Tá, ok. Acho que é por isso que eu acabei fazendo isso de outra maneira. Acho que é mais rápido de outra maneira. E a outra maneira é o seguinte: o que eu não posso é ter os dois juntos. Se o que eu não posso é ter os dois juntos, o que eu vou fazer é, eu vou pegar todas as possibilidades, pegar tudo, retirar o que eu não quero, e aí quando eu retiro o que eu não quero, isso vai dar exatamente o que eu quero, tá? Isso é uma estratégia que a gente pode utilizar também em combinatório, mas vale para outros problemas também, outras áreas, né, da matemática inclusive. Tudo menos o que eu não quero é igual ao que eu quero. O que que é tudo aqui? São todas as possíveis comissões. E aí eu já sei disso, né? Porque é 560, eu já calculei no item A. Por que que eu estou dizendo que é mais fácil fazer desse jeito? Para não precisar dividir em casos, mas você pode, tá? Eu acabei de te dizer aqui mais ou menos os casos que você pode considerar. Ele estando, ela não estando, ela estando, ele não estando, nenhum dos dois estando. Aí são todas as possibilidades, porque a única coisa que não pode é os dois estarem, né? Então, o que eu não quero é que os dois estejam. Para esse problema, o que eu não quero é que os dois estejam, né? Se o que eu não quero é que os dois estejam, então, de quantas maneiras eu posso escolher essa comissão, tendo certeza que os dois estão? Então, dos 7 homens que sobraram, porque um já está, eu escolho dois. E depois das 4 mulheres que sobraram, porque ela já está também, eu escolho dois, tá? Isso vai dar o que eu não quero, tá bom? Então, deixa eu só fazer aqui, ó, 7. Escolhe 2, isso vai dar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. Eu corto 5 fatorial. 7 vezes 6 dá 42, sobre 2 dá 21. E o 4 escolhe 2, 4 escolhe 2, isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 vezes 2, que é 4, né? Então isso na verdade dá 6. 6 vezes 21 dá 126, né? Então dá 126.
Então, a nossa resposta seria 560, que são todas as comissões possíveis, menos 126. O que que representa o 126? É a quantidade de comissões em que os dois estão juntos, né? Os dois não podem estar juntos. Então, menos 126. E isso vai dar quanto? 40, 34, na verdade, 434, né? 434 comissões, nas quais, tá, que aí um dos homens não aceita participar se a mulher estiver, ok? Então, essa é a resposta final para o item B, que obviamente tinha que ser menos, né? Porque 560 é, são todas as possíveis comissões que a gente pode formar, tá certo? Beleza? Ok, gente. Ok, novamente, você pode dividir isso aqui em três casos, ele estando, ela não estando, ela estando, ele não estando, e nenhum dos dois estando, e somar tudo, você deve chegar na mesma resposta, que é 434. Beleza? Ok? Tá. Essa estratégia a gente vai utilizar outras vezes também, tá bom? Tá, vamos ver aqui, ó. No aeroporto de Salvador existem 4 terminais, cada um com 5 atendentes. Então, tem 5 atendentes trabalhando em cada terminal. Uma companhia aérea precisa escolher 4 atendentes da seguinte maneira: ela escolhe 2 terminais e depois escolhe 2 atendentes por terminal. De quantas maneiras os atendentes podem ser escolhidos? Então, vamos lá. Ó. Essa é uma questão que é típica de combinações, né? Então, de novo, um exemplo de questões envolvendo combinações. A gente tem 4 terminais, cada um com 5 atendentes. A companhia aérea precisa escolher 4 atendentes, mas vai ser tipo meio que 2 por terminal. Então, dos 4 terminais, eu preciso escolher quais são os terminais que eu vou, nos quais eu vou escolher os atendentes, não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 4, escolhe 2. E isso significa a escolha do terminal. Então, essa aqui é a escolha, na verdade, dos terminais, né? Que são dois. A escolha dos terminais. Ok. Escolhi os terminais. Qual que é a outra coisa que eu preciso escolher? Eu preciso escolher os atendentes por terminal, tá bom? Então, eu tenho 5 atendentes em um dos terminais e 5 atendentes no outro, mas eu preciso escolher 2 atendentes em cada. Então, eu vou fazer 5 escolhe 2. O que que é isso? Isso aqui é a escolha de um dos atendentes, escolha de. Aí eu vou colocar 2 atendentes, tá? E aí tem também 5 escolhe 2, novamente, porque são 2 terminais, né? E isso aqui vai ser a mesma coisa. Vai ser a escolha de 2 atendentes, tá? Por que que eu preciso fazer assim? Primeiro, porque a escolha dos atendentes é por terminal. Se a escolha é por terminal, eu preciso fazer 5 escolhe 2 para um dos terminais e 5 escolhe 2 para o outro dos terminais, tá? 4 escolhe 2 eu estou escolhendo os terminais. Beleza, então eu vou só calcular cada um deles e o que a gente vai ficar, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar tudo, né? Por que que eu vou multiplicar tudo? Novamente, o que eu estou fazendo aqui eu estou escolhendo os terminais. Então, se eu mudar os terminais, eu mudo toda a configuração. Se eu mudar os atendentes, eu mudo a configuração também. Então, está tudo interligado, está tudo dependente um do outro. Então, eu preciso multiplicar tudo, tá? 4 escolhe 2. Eu acho que a gente acabou de fazer, mas é fácil. Isso é 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. Isso é 4, então vai dar 6. E o 5 escolhe 2 vai ser 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial, dividido por 3 fatorial e 2 fatorial também. 3 fatorial a gente corta, o 2 a gente cancela com o 4, fica um 2 aqui, 2 vezes 5 dá 10. Então aqui fica 10 vezes 10, que dá 100, vezes 6 dá 600. Então a resposta para esse problema é 600. Então existem 600 maneiras de os atendentes serem escolhidos, 2 atendentes em cada terminal, de 2 dos terminais
que tem nesse aeroporto. Ok? Beleza? Deu para entender? Então, acho que essa questão foi um pouco mais direta do que a questão passada, mas vamos dar uma olhada aqui no próximo problema. É o seguinte, ó. É um problema bem simples de entender, mas vamos ver na hora de fazer, né? De quantos modos se pode iluminar uma sala com 10 lâmpadas? Tá? De quantos modos se pode iluminar uma sala com 10 lâmpadas? Deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, tá? Vou considerar, para esse problema, vou considerar que todas as lâmpadas apagadas, porque algumas podem estar acesas e outras apagadas, né? Por isso que a gente fala de quantos modos se pode iluminar. Então, se todas as lâmpadas estiverem apagadas, isso é um modo de iluminar, tá? Assim, não vai estar iluminado, né? Eu estou considerando. Mas, ainda que se você não considerar, isso é só um caso, tá bom? Então, as lâmpadas, independente da ordem que elas estejam, quando eu pergunto de quantos modos eu consigo iluminar, isso quer dizer que eu posso ter duas lâmpadas acesas, mas posso ter três. Posso ter quatro, mas pode ter cinco, né? Pode ter seis também. E eu posso escolher diferentes lâmpadas, e isso vai me dar uma diferente iluminação, não é isso? Então, o que esse problema está perguntando é, basicamente, é de quantas maneiras eu consigo escolher lâmpadas de modo a iluminar uma sala, né? Sabendo que eu tenho 10 lâmpadas, então eu posso escolher até 10 lâmpadas, tá? Vou considerar que não escolher nenhuma é uma maneira de iluminar, que no caso vai estar tudo, vai estar escuro, né? Tá, beleza. Então, de quantos modos eu posso fazer isso? Tá, vamos lá. Eu posso não escolher nenhuma lâmpada, né? Então, 10 escolhe zero. Isso aqui é o modo de eu iluminar com nenhuma lâmpada, tá bom? E vamos ver o que acontece quando a gente vai aumentando aqui o número de lâmpadas, né? Então, 10 escolhe um é exatamente a quantidade de maneiras de eu escolher uma lâmpada, né? E aí, se eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma iluminação, né? Então, a quantidade de maneiras de conseguir, de escolher, desculpa, uma lâmpada, de acender uma lâmpada, digamos assim, tá? 10 escolhe 2 seria a quantidade de maneiras de escolher duas lâmpadas, tá? Agora vamos lá. O que está acontecendo, né? Se eu escolho aqui duas lâmpadas, é uma maneira de iluminar, que é diferente de 10 escolhe um, porque eu só escolhi uma lâmpada. Que é diferente dessa quantidade aqui de 10 escolhe zero, porque no 10 escolhe zero eu não escolhi nenhuma lâmpada, que por sua vez vai ser diferente de quando eu escolher três lâmpadas, né? 10 escolhe três. Isso aqui eu estou escolhendo três lâmpadas, tá? Tá. Daí, todos os casos, então, são diferentes entre si. Eu posso continuar e vai ser a mesma coisa. Você concorda? Então, todos os casos vão ser diferentes entre si, tá? Todos eles. Porque eu vou estar escolhendo uma quantidade diferente de lâmpadas, então a iluminação vai ser diferente, tá? Então, como todos os casos eles não têm interseção, se eu quiser saber de quantos modos eu posso iluminar essa sala com 10 lâmpadas, eu preciso somar tudo, concorda? Então, a resposta para esse problema deve ser 10 escolhe zero mais 10 escolhe um mais 10 escolhe 2 mais 10 escolhe três. Deixa eu colocar umas reticências aqui, até 10 escolhe 9 e aí 10 escolhe 10 que só tem uma maneira, né, que é todo mundo, né, todas as luzes acesas, tá? E eu quero saber qual que é o valor disso, tá bom? Por isso que eu também acho importante, quando você falar de combinação, logo depois você puxar um pouquinho para algumas propriedades dos números binomiais. Nesse caso aqui, a gente precisa de uma dessas propriedades. Se você já souber de uma das propriedades, por exemplo, quando eu tenho essa soma aqui, ó, que é a propriedade do triângulo de Pascal, se você está familiarizado, você já sabe qual vai ser a resposta.
mas vamos supor que não. Como é que você vai explicar isso, né? Você pode fazer na marra, certo? Não tem problema. Você vai fazendo cada um dos números binomiais e aí você soma todo mundo, tá? Deixa eu fazer isso primeiro. É, Tá, só tenho uma observação para a gente não precisar fazer todos, tá? Na marra. Existe uma propriedade que você já deve saber, mas enfim, que é sempre bom pontuar, que é o seguinte: vamos pegar 10 escolhe um, tá? O 10 escolhe um, ele é por definição 10 fatorial, e aí tem o de baixo fatorial, no caso um fatorial, e depois tem 10 menos, 9, menos 1 fatorial, que é o 9 fatorial, tá? Perceba que quando a gente vai calcular o 10 escolhe 9, isso vai dar 10 fatorial, que é o que está em cima. O que está embaixo é o 9 fatorial. E 10 menos 9 é um fatorial. Percebe que é a mesma coisa? Tá? Isso é bom também, assim, que os meninos consigam ver esse padrão, né? É a mesma coisa, tá? Por que que é a mesma coisa? Porque no caso aqui, o um e o 9 quando eles somam 10, né? E aí, obrigatoriamente, né? Se eles somam 10, um vai ser meio que o oposto do outro na hora que eu fizer o 10 menos 9 vai dar esse um. E na hora que eu fizer o 10 menos um vai dar esse 9. Então, os números aqui embaixo vão aparecer os mesmos, só que em ordem diferente, né? Por isso que isso funciona. De uma maneira geral, você pode enunciar isso como o n escolhe k, ele é a mesma coisa do n escolhe n menos k, tá bom? A mesma coisa. De modo que quando você soma aqui o n menos k mais o k dá n, né? Então, esses dois números binomiais são exatamente a mesma coisa. Por que que eu falei isso? Para a gente economizar um pouco de trabalho, que eu não preciso ir do 10 escolhe 10 até do 10 escolhe 0 até o 10 escolhe 10. Se eu sei o 10 escolhe 0, eu sei o 10 escolhe 10. Se eu sei o 10 escolhe 1, eu sei o 10 escolhe 9. Se eu sei o 10 escolhe 2, eu sei o 10 escolhe 8. Então, até eu chegar no 10, escolhe 5, tá bom? Então, vamos calcular aqui cada um desses números binomiais, depois a gente soma tudo. O 10 escolhe 0, isso é 1, né? Para eu escolher. De quais maneiras eu posso apagar todas as lâmpadas de uma maneira, né? E isso é a mesma coisa, 10 escolhe 10. O 10 escolhe 1, desculpa, é um pouquinho diferente. Que é o seguinte, quantas maneiras eu posso acender só uma lâmpada? Você sabe que é 10, né? Então é 10. O 10 escolhe 2, que é um pouquinho diferente, que vai ser 10 vezes 9. Aí, de novo, o 8 fatorial vai cortar, e aí tem um 2 aqui. 45, né? Então, 45. E o 10 escolhe 3. Quanto que dá mesmo? Isso dá 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, fatorial. Aí tem o 7 fatorial aqui embaixo, que é o 10 menos o 3. E depois um 3 fatorial. 3 vezes 2, vezes 1. O 3 eu posso cortar com 9, o 2 eu posso cortar com 8, sobra um 4 aqui. Sobra um 3 aqui, desculpa, eu tanto 6. 3 vezes 4, 12, vezes 10 está 120, tá? Quem que é o 10? Escolhe 4. 10 escolhe 4 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Foi 7, escrevi assim. Vezes 6, fatorial, sobre 6 fatorial, e aí tem um 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 6 fatorial corto, vou escolher cortar o 4 vezes 2, que é 8, e o 3 com o 9 sobra um 3 aqui. 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210, tá bom? E o 10 escolhe 5 deve ser um pouquinho maior, que é, então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre, tem o 5 fatorial, que vai cortar, e aí tem outro 5 fatorial que eu vou escrever como 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, tá? Então, o que eu posso fazer é cortar o 10 com 5 vezes 2 é 10. O 4 com 8 sobra um 2 aqui. O 3 com o 6 e dá um 2 aqui também. 7 vezes 9 vai dar 63, vezes 4 vai dar 252, né? Então, isso aqui vai dar, isso mesmo, 58. Daqui a pouco eu sei se tá correto ou não. Então, qual que é a soma? Eu preciso somar do 10 elevado do 10 escolhe 0 até o 10 escolhe 10. Então, eu vou somar até o 10 escolhe 5 e depois vira, né? Então, eu vou multiplicar cada um desses valores aqui que eu estou circulando. Eu vou multiplicar por 2 e depois eu vou somar com o 252, porque o 10 escolhe 5 o, tipo, o que combina com ele nessa fórmula é o próprio 10 escolhe 5, né? E aí eu não posso contar ele duas vezes nessa soma, porque ele não aparece duas vezes nessa soma. Então, 2 vezes
1 dá 2, 2 vezes 10 dá 20, depois eu tenho 90, que é 45 vezes 2, mais 240, que é 120 vezes 2, mais 420, que é 210 vezes 2, mais 252. Acho que vai dar certo, hein? Vamos somar aqui. Isso vai dar, então, 672 com 240 vai dar 800, 912. Isso vai dar 1002, 1022, 1024. Isso dá 1024, tá bom? Então, a resposta aqui dá 1024, ok? Essa é a resposta para o problema. E daí, o que a gente pode fazer, o que você pode fazer também é mostrar um pouco das propriedades do triângulo de Pascal, de modo que essa soma aqui, né, quando você mostra a, as propriedades do triângulo de Pascal, você consegue, na verdade, demonstrar que esse S aqui, deixa eu colocar bem aqui, tá? Esse S, na verdade, é como se fosse 2 elevado a N, né? Deixa eu colocar dessa forma. Aqui é o S10. Deixa eu colocar um SN. O que é o SN? O SN, ao invés de eu ter o 10 aqui, eu troco por N. Então, se eu tivesse N escolhe 0, mais N escolhe 1, mais N escolhe 2, mais N escolhe 3, até N escolhe N, tá? Se eu tivesse essa soma, independente do N, isso vai dar 12 elevado a N, tá? Aqui, em particular, o nosso N é 10. Por isso que eu estou dizendo que é o S10, tá bom? Porque o nosso N aqui é igual a 10. Beleza? Quando eu somo tudo isso, vai dar 1024. Ok. Beleza, gente? Tem outras propriedades do triângulo de Pascal que eu acho que vale a pena você abordar também nas suas aulas. São coisas que, por exemplo, dá para a gente calcular quando a gente vai expandir binômios, dá para a gente calcular os coeficientes, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito, muito boa, tá bom? É muito útil para vários problemas, inclusive. Ok, gente. Então, eu vou parar por aqui. E depois a gente vai continuar falando sobre outros métodos de contagem, tá bom? Fica aí com a gente.